E a gente constrói as ferramentas e a gente descobre que os corretores, eles reconstroem as nossas ferramentas com novas utilizações. Quando a gente pensou em fazer 4 tipos de simuladores, nós pensamos que cada simulador tinha um momento com mais importância do que o outro. E isso eu entendi que tem 2 coisas importantes. O nível do corretor que está utilizando as ferramentas de conhecimento, capacidade de negócios que ele tem, e a outra também, para que cliente ele está fazendo alguma ação. Na versão que o Adriano está apresentando, que é a versão tabelas, em que momento vocês acham que cabe melhor você ter que enviar no seu dia a dia uma tabela para um cliente ao invés de um comparativo entre produtos? A gente não tem por hábito mandar cotação ou tabela sem o cliente na linha, mas quando o cliente fala assim, eu só queria ver o preço, eu queria ter uma noção, eu não avanço como qualificado, eu mando a tabela para ele conhecer e peço uma agenda depois do envio da tabela. Olha, aqui eu tenho a impressão que a tabela pode te dar uma noção, mas no geral, para tomar decisão, pode te confundir mais do que te ajudar a tomar decisão. Então, eu mando quando o cara não deu espaço para fazer uma entrevista e já pedindo uma agenda ali. Mas quando o cara pede a tabela e não libera horário, eu acho que ele está um pouco mais distante de olhar e definir mesmo. Eu concordo com o Nicolas, e é padrão nosso aqui da WeCare também, a gente sempre apresentar junto com o cliente num Meet, por exemplo, porque a gente só mandar a tabela, ele não sabe a diferença entre um CNU superior e um CNU regional. Aí ele vai falar, o outro está mais barato, o corretor me mandou aqui era 300 e o seu está 450, só que aí o nosso tem reembolso, o outro corretor não explicou isso, entre outras coisas. Então a gente prefere esse Meet, falar com ele, ter uma agenda, que aí a gente vê se ele está engajado mesmo para comprar, se ele está quente ou se ele está só pesquisando os preços e vai fechar o mais barato. Não sei se é uma estratégia do corretor, vocês vão me falar melhor. É tipo assim, quando eu mando as tabelas para o cliente, ele é impactado com um volume tão grande de informações que quando ele olha tudo aquilo, ele fala, nossa, eu preciso da Daisy aqui para me ajudar a entender essa parafernália toda. Eu preciso que ela me ajude a definir o que eu preciso. Então, alguns usam isso como uma estratégia de mandar um over para o cliente, deixar ele se sentindo assim, realmente refém de um profissional, um consultor que possa realmente auxiliá-lo e atendê-lo da melhor forma. Pode ser uma estratégia isso, né, de você jogar um conteúdo acima do que o cliente tem capacidade de entender para depois você entrar com a consultoria, mas também pode servir também como uma forma de você consultar um produto, né? Lembrar das regras de aceitação, das formas de contratação que ele tem, ou seja, quando eu preciso relembrar de como é aquele produto, que eu não me recordo, por exemplo, se tem reembolso ou não tem, se ele tem, por exemplo, coparticipação ou não, em quais áreas de atuação que eu posso vender aquele produto. Então, às vezes, o tabela me ajuda a enxergar e relembrar esse tipo de cenário, né? Ou seja, quais são as carências, documentações necessárias, detalhes importantes daquele produto para eu poder repassar isso para o meu cliente ou não. Então, seriam 2 situações distintas, né? Ou seja, levar um over para o meu cliente de informação para depois entrar com a consultoria, ou eu mesmo fazer uma consulta para mim do que aquele produto traz de diferencial para eu poder montar talvez um comparativo lá na frente para o meu cliente. É comum também, Adriano, quando o RH não tem certeza absoluta da idade dos funcionários ou dos dependentes que vão entrar, cônjuge e filhos, e de posse a tabela é legal para ele dividir para os colaboradores, é uma boa também. E é legal, então, entender que ter uma função, como a gente chama aqui, um simulador de tabelas específico, né, para você fazer isso e ele te dá algumas funcionalidades específicas, pode te trazer um ganho, né, em momentos adequados, né? Então, é legal conhecer esse simulador, é legal conhecer essas opções que ele proporciona, né, para você poder utilizar como uma estratégia aí, dependendo de todos esses cenários.